Neste vídeo, falaremos sobre a importância da religiosidade e espiritualidade para a saúde, principalmente no que se refere à saúde mental. Baseando-se em uma revisão intitulada Espiritualidade, Religiosidade e Saúde Mental, uma revisão da atual evidência científica, publicada em 2021 no World Journal of Clinical Case, por Luquete, Koenig, Luquete, Faculdade de Medicina Juiz de Fora. Antes de falar sobre a revisão, precisamos entender a diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade se refere a crenças práticas e rituais relacionados ao transcendente, e a espiritualidade, mais amplo conceito que inclui questionamento pessoal que procura entender respostas a questões sobre o fim da vida, o significado da vida e a relação entre o sagrado e o transcendente. Essa revisão verificou que o assunto é amplamente investigado. Desde muitas décadas atrás, no entanto, há séculos, os estudos são feitos. Tipos de religiosidade e espiritualidade são heterogêneas, como cristã, espiritismo, porém mais focado na religião cristã, a maioria dos estudos. Efeitos da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde mental são geralmente bidirecionais, ou seja, a presença de um tende a trazer benefícios ao outro. A maior parte dos estudos são focados na depressão, tendência ao suicídio e dependência química. Sobre a depressão, meta-análises, revisões sistemáticas, que são estudos de bastante fidelidade, com aproximadamente 40 mil pessoas no Canadá, Estados Unidos, América do Sul, China, Índia, México e Rússia, demonstram a relação inversa entre a religiosidade e espiritualidade e depressão. Ou seja, a religiosidade e a espiritualidade tendem a melhorar os quadros depressivos. 50% evidenciam pelo menos significante associação entre religiosidade e espiritualidade, e há uma melhora no curso da depressão. Frequentadores religiosos mensais têm 22% menos riscos de depressão comparado a não frequentadores. No entanto, crenças espirituais não foram associadas à depressão. 10 anos de religião ou espiritualidade têm 1/4 menos chance de entrarem em depressão comparados a outro. 50% mais baixa probabilidade de terem depressão, um estudo realizado na América do Sul. E ocorre mais rápida remissão da depressão em pessoas que têm a religiosidade e a espiritualidade frequentes em sua vida. Apesar disso, há diferentes resultados encontrados em países principalmente não ocidentais, orientais. Estudos no Japão, por exemplo, com aproximadamente 67 mil pessoas, indicam que indivíduos com alta religiosidade têm maior chance de terem transtorno depressivo. Seria causado por aspectos culturais ou pelo tipo de religião ou espiritualidade praticado, diferenciado de outros países do mundo? Sobre o suicídio, os estudos indicam que indivíduos com alta crença religiosa tendem a ter pouca chance de tentativas e ato de suicídio, mas não com ideias e planejamentos de suicídio, que não diminuem. No entanto, as tentativas e atos diminuem intensamente. Revisões sistemáticas e meta-análises de estudos com mais de 270 mil pessoas, principalmente no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, no entanto em mais de 22 países, apontam que frequentadores religiosos têm 5 vezes menos tendência de tentativa suicida.
Bom, sobre a dependência química, mais de 200 estudos realçam robusta evidência sobre a associação inversa entre religiosidade e espiritualidade e uso de substância. Inclusive, há estudos com a população adulta e adolescente. Em relação aos transtornos psicóticos, pacientes altamente religiosos tendem a ter mais delírios religiosos, o que piora o prognóstico de pacientes com transtornos psicóticos. Mas a religião positiva e moderada, que não realça a culpa ou o negativismo, o apocalipse, a culpabilidade, reduzem a chance de depressão, ansiedade, sintomas psicóticos e tendência ao suicídio. Em relação a outros transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, não há estudos suficientes para chegar a uma melhor conclusão. Vamos falar um pouco sobre a religiosidade e espiritualidade do aspecto negativo e positivo. No contexto de religiosidade positiva, ou seja, aquela benevolente, de comunhão com a entidade, os resultados são positivos, mostrando muitos benefícios sobre os transtornos mentais. No entanto, no contexto de religiosidade negativa, como sentir-se culpado, abandonado, punido por Deus, com indivíduos em conflito religioso, parecem ter um efeito oposto sobre a saúde mental. Pacientes com diabetes, oncológicos, ou seja, com câncer, cardiopatas em conflito religioso, têm muito maior tendência a ter depressão e ansiedade. Os mecanismos propostos para a associação entre religiosidade e espiritualidade e melhora da saúde mental em alguns transtornos seriam: o que causa, que tipo de mecanismo está associado à influência positiva da religiosidade e espiritualidade no seu contexto benevolente e positivo em relação à melhora da saúde mental. Um motivo seria que a religiosidade e espiritualidade é associada com a virtuosidade humana, como o altruísmo, gratificação, o perdão, e por isso tenderiam a trazer os benefícios à saúde mental. Outro mecanismo, como exemplo, seria a diminuição do risco de utilização das drogas, aderência à terapia melhor, comportamento saudável, que em muitas religiões são os padrões comportamentais prevalentes, seriam também outros fatores importantes. Existiriam ainda outras explicações, como explicações biológicas também poderem ser aventadas, como melhora do estado de saúde mental. Há relatos de altas taxas de fator neurotrófico cerebral, transportador de serotonina, genes de dopamina, que poderiam melhorar o estado mental dos pacientes. O artigo chega ao consenso de que psiquiatras e outros profissionais de saúde deveriam ter entendimento do contexto de religiosidade e espiritualidade do paciente, tanto em sua abordagem de anamnese, quanto na abordagem clínica de tratamento. Já que, muitas vezes, os que têm necessidades espirituais procuram a ajuda dos profissionais de saúde devido ao seu sofrimento mental. Poderia ainda existir uma implementação de conhecimento educativo para residentes e profissionais de saúde em geral, de estudos na área e incentivo à anamnese sobre a religiosidade do paciente. Terapias de aconselhamento religioso, como aconselhar quanto a ter alguma religião de preferência e focada no contexto benevolente, e psicoterapia orientada à espiritualidade, sem tendenciosidade, podem ser úteis no tratamento dos transtornos mentais. Porém, são necessários mais estudos na área. Ainda no contexto de religiosidade e espiritualidade, Andrew Newberg, neurocientista que estuda a relação entre a função cerebral e os vários estados mentais, principalmente relacionados ao contexto religioso e espiritual, também chamada de neuroteologia, coordenou um estudo que tentava responder ao seguinte questionamento: como a meditação e a prece alteram o nosso cérebro? Usando imagens de tomografias computadorizadas por emissão de fótons simples, também chamadas de SPECT, de budistas, monges franciscanos e ateus, evidenciou que budistas, no ato de meditar,
diminuem a atividade parietal, uma região específica do cérebro responsável por dar o senso de orientação espacial e temporal e integrar as percepções do corpo. O bloqueio dessa área pode causar sensação de não haver espaço ou tempo e integração das atividades sensoriais, dando a sensação de estar conectado ao espaço-tempo. E também maior atividade na região frontal do cérebro, envolvida na capacidade da atenção e concentração. Em relação a um monge franciscano durante uma prece, os resultados das tomografias apontavam que haveria um aumento na atividade do lobo parietal inferior e médio, mas diminuição no lobo parietal superior. A ativação do lobo parietal superior se refere à prática de verbalização, ao invés da visualização, e no inferior a noção de espaço-tempo. E um meditador não crente no conceito religioso, teria tido menor ativação no lobo frontal, e não conseguiu ativar a área cerebral anteriormente citada devido a não acreditar no princípio sob o qual acreditava. Lembrando que técnicas de meditação são hoje utilizadas pela psicologia como forma de tratamento, principalmente nos tipos de terapia que chamamos de mindfulness, e que têm apresentado suficiente evidência de eficácia no tratamento de transtornos mentais como a depressão. É importante, então, o estudo nesse aspecto. Tendo citado sobre esses recentes estudos na área de religiosidade e espiritualidade, podemos ter algumas perguntas ainda por serem respondidas. No entanto, verificamos a importância do contexto religioso e espiritual para o ser humano, para a sua plena saúde física, mental e inclusive social, se atribuída de uma forma contemplativa e benevolente. E percebemos que no futuro, todas as abordagens que se destinam à saúde integral do ser humano não deverão excluir, mas ter enfoque em uma visão mais holística, ou geral, do que apenas uma visão cerebral ou focal para benefícios mais amplos sobre a saúde. E dessa forma, cada vez mais estaremos trazendo contribuição ao pleno desenvolvimento positivo da maravilhosa mente humana. Não se esqueça de dar seu like ou dislike, se inscrever e ativar o sininho para ajudar nosso canal a crescer e levar informações importantes e úteis para ajudar cada vez mais pessoas. Um abraço.